Nós vamos ouvir o secretário de Educação, depois vamos ouvir 2 vereadores que quiseram se posicionar também a respeito desse assunto. E para fechar, a gente vai conversar com uma das organizadoras dessa manifestação que ocorreu na última segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Capivari, em repúdio às falas dos vereadores, que também falou sobre o caso. Então, vamos ouvir então o secretário de Educação da cidade de Capivari. Na última semana foi abordada nas escolas Laura Coalhato e Augusto Castanho, aqui em Capivari, uma palestra sobre diversidade sexual. E essa palestra acabou sendo repercutida na Câmara Municipal de Capivari, através do vereador Nelson Soares, que usou a tribuna para falar que era contra essa palestra ser dada em âmbito escolar. Teve manifesto também dos vereadores Vinícius Escarcio e também José Eduardo Pacheco, que disseram respeitar, mas não concordar que a palestra fosse dada na escola. Esse fato resultou numa manifestação que ocorreu na última sessão camarária, contrárias à fala dos vereadores. E para entender e resumir um pouco do que está acontecendo, nós estamos recebendo o secretário de Educação do município de Capivari, o Rafael Silveira, quem eu agradeço desde já pela presença aqui na Raízes, viu, Rafael? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela Raízes, obrigado por ceder esse espaço, Jean. E para dar essa oportunidade de esclarecer para os ouvintes a parte pedagógica, a parte concernente à Secretaria da Educação, às escolas, sobre o fato. Então, obrigado mais uma vez. É um assunto importante da gente comentar. A nossa intenção é tentar levar e mostrar para a população o que foi realmente dado nessa palestra, porque nem todo mundo teve oportunidade de assistir, embora esteja online, mas é claro que o assunto acaba ficando em maior destaque quando vira, né, a polêmica. Mas se talvez as pessoas responsáveis pela palestra tivessem sido ouvidas antes, né, para entender melhor do que se tratava, não teria, né, criado toda essa situação. Então, por isso que a gente chamou você aqui. Primeiramente, Rafael, do que se tratou essa palestra que acabou gerando toda essa discussão? Bem, queridos ouvintes, as escolas municipais, assim como qualquer escola aí, elas possuem uma liberdade amparada pelo MEC, pela LDB, pelas leis da educação e até mesmo essa necessidade de se trabalhar alguns temas que são corriqueiros da vida do estudante. Então, se ao mesmo tempo ele tem lá matemática, língua portuguesa, história, geografia, existem alguns temas que devem ser abordados de acordo com essa legislação, como diversidade, preconceito, meio ambiente, bullying, não é? Aonde se colabora para a formação do estudante. E as escolas decidiram fazer isso, tá? As escolas viram essa necessidade por conta da comunidade de estudantes, bairro e assim por diante, e acharam conveniente fazer essa atividade. Bem, era uma atividade facultativa, que a gente chama de aula interdisciplinar. O que eu quero dizer com facultativa, ao pé da letra? Não era obrigatória a participação. Teve prova para isso? Não. Teve, se não participasse, ia ser punido, perder nota, nada disso, tá? O estudante que achasse conveniente, participava. Aquele que não achasse, não participaria, tá? E o que foi abordado, então, nessas palestras ali? Ao pé da letra, o foco ali, gente, a diversidade. Ensinar os estudantes alguns termos, alguns conceitos, para que os estudantes entendam o significado e não se pratique o preconceito. E respeite a diversidade humana aí, tá? Então, dentro desse conceito da diversidade trabalhada, foi exatamente o tema LGBTQIA+, não é? E o significado, ok? Significado da comunidade, das letras, das siglas e tudo mais ali, para que os estudantes entendam que existe, faz parte, é um fato dentro da humanidade, né? E que deve ser, obviamente, respeitado dentro das características de cada sigla, cada letra, cada pessoa, por assim dizer, né? Durante a live, houve algum manifesto? Qual foi a resposta dos pais
desses alunos e também dos alunos da escola em geral? Porque aqueles que participaram concordaram, mas teve algum manifesto de pais contrárias a essa palestra, que vocês ficaram sabendo? Dentro da live a gente teve ali o absoluto respeito, tá? Por parte dos professores, palestrantes, gestão de escola e também de quem assistiu. E a manifestação que se teve foi exatamente para tirar dúvidas pertinentes ao assunto, né? Sobre algum repúdio, algum preconceito dentro da live, não teve em nenhum momento ali. E a secretaria ficou sabendo da palestra, né? Não foi algo que a escola fez sem comunicar à Secretaria de Educação? Não, deixar bem claro aqui, tá, gente, que a secretaria, ela orienta, a secretaria, ela participa e a secretaria sempre está ciente dos acontecimentos dentro da escola, tá? E, obviamente, a gente já sabia, né? Além do secretário, a gente tem a supervisão, né, uma supervisora que trabalha também diretamente, faz essa ligação com a escola. Então, foi algo anunciado, foi algo compreendido pela secretaria, tá? A secretaria em nenhum momento viu erro nessa palestra, tá? Jamais pensamos em censurar, jamais pensamos em proibir, tá? Por vários motivos. Primeiro, como eu já falei, tem uma legislação que permite isso. E segundo, como professores lá dentro, compreendendo que havia essa necessidade dentro da comunidade escolar. Então, analisamos os fatos e percebemos que não havia problema nenhum das escolas estarem trabalhando esses temas ali. Nosso país está polarizado e cada vez mais você percebe isso. E é difícil de tratar de determinados assuntos porque a base de tudo não está tendo, que é o respeito, que foi o que foi tratado na palestra, né? E a gente entende também que no meio da educação existe professores que possam levantar bandeiras de política e aproveitar o espaço para se manifestar e falar sobre o assunto de uma forma mais militante. A gente sabe que tem isso no Brasil. Mas no caso da palestra em questão, como você disse, a questão não foi essa, foi diferente. Foi dizer sobre o respeito que todo mundo deve ter, independente do gênero, independente da classe social, né, da etnia, da religião, enfim. E a preocupação da escola nessa questão de não deixar que o assunto vire uma militância, e sim que seja um assunto do foco de respeito mesmo. Como que é a preocupação de vocês nessa questão? Sim, as escolas, tanto Laura Qualiato quanto Augusto Castanho, se preocuparam com a parte realmente pedagógica dentro desse tema aí, tá? Não houve militância, em nenhum momento a gente vê militância ali, tá? E a gente percebe que a escola se preocupou com essa parte, né, de abordar os temas sem levantar uma bandeira, né? Todo momento também, os professores, a escola, a Secretaria da Educação esteve aberto e a todo momento a escola esteve disponível, a Secretaria da Educação esteve disponível para esclarecer qualquer dúvida perante a isso. Então, qualquer cidadão, qualquer munícipe, ele poderia entrar em contato conosco, tá? Para esclarecer qualquer dúvida pertinente à palestra. E a gente, com certeza, estaria disposto a tirar qualquer dúvida, esclarecer qualquer questionamento, tá? Vale lembrar que, quando se trabalha um tema, não se faz uma apologia ao tema, não se faz um incentivo ao tema, tá? Eu costumo brincar, sou professor de história, né? Vou falar de tribos indígenas para os meus estudantes, o que é também recomendado, está na raiz do Brasil, né? Quando eu abordo o tema tribos indígenas ou povos indígenas com meus estudantes, não quero que eles automaticamente se transformem em indígenas, não passem a viver como os indígenas, mas o estudante, por dever, né? Ele tem que entender como funciona uma comunidade indígena, como funciona as características da cultura indígena. Então, as palestras são pensadas assim também. Explico o significado, abordo os temas pertinentes, né? Combato o preconceito, né? Ou respeito à diversidade, mas não necessariamente a pessoa deve seguir, ou a pessoa deve mudar, ou a pessoa deve se transformar por conta de uma palestra. Que lição você, como secretário, tira disso tudo e qual é a sua visão como um todo? Olha, respeitando a diversidade, né? Sim. Cada pessoa ela vai ter o seu direito de pensar, ter sua opinião e
e refletir sobre o ocorrido, né? Infelizmente, também nem quero, não tem como alterar a cabeça humana de seja qual pessoa for, né? Mas o que eu percebo, né? Até aproveitando para parabenizar as escolas, tá? Parabenizar a equipe docente de ambas as escolas, parabenizar os gestores de ambas as escolas, tá? A supervisora, né? Aproveitar esse momento aqui. Porque a gente percebe que o trabalho saiu. E o foco nosso, que é realmente o respeito à diversidade, né? Olha, o Brasil tá o Brasil tá polarizado, tem muito preconceito, tem. Percebendo isso, a gente atua. Estamos trabalhando com cidadãos pequenininhos, né? Vão crescer. Então, que eles cresçam respeitando as diversidades, que eles cresçam combatendo o preconceito, né? Que eles cresçam entendendo que a gente não é igual, que o ser humano ele é realmente diferente. Vai virar uma regra, as 28 escolas de Capivari vão ser obrigadas a trabalhar esses assuntos? Não. Cada escola, conforme a sua necessidade, a sua comunidade entender, o seu corpo docente entender, vai abordar esses assuntos aí. Mas o principal, né, o combate ao preconceito, tá? E o principal, o respeito à diversidade, a gente vê que foi bem feito e essa semente foi bem plantada nos estudantes aí nessa semana, como vem sendo plantado por vários anos aí pelos professores da rede. E para a gente finalizar, Rafael, eu acho que se alguém tiver algo contra uma palestra da escola, independente de qual for a palestra, pode ser de outro assunto, antes de comentar, procurar a escola ou a secretaria para tentar entender o que está acontecendo, para se informar melhor, né, antes de levantar uma polêmica à toa, né, porque se você fala com precisão no assunto é uma coisa. Agora, se você não sabe do assunto que você está falando, você vai tratar de uma forma preconceituosa, né? Você vai ter o preconceito daquilo que você às vezes nem sabe do que está acontecendo. Eu acho que é isso, né? Ficar esse recado até para os pais e alunos, né? Que se depararem com isso mais para frente, não é? Sim, as escolas estarão sempre disponíveis para o diálogo. Os professores, os gestores, a própria Secretaria da Educação. Essas palestras, essas atividades, elas são anunciadas um certo período antes de ocorrer. Dá para tirar as dúvidas, dá para verificar, dá para expor sua opinião. As escolas entenderão as opiniões de todos os pais, todos os responsáveis, não é? Respeitarão as opiniões. Dá para verificar, olha, realmente vai ser facultativo, é obrigatório, não é? A escola também vai entender, todas as escolas vão entender, gente, se por algum motivo, né, pessoal, religioso, por qualquer motivo, o pai, o responsável, não deixa o filho participar. A escola vai entender, o filho não vai ser punido por conta disso, não vai sofrer aí nenhuma sanção por conta disso. Tá? Então procure a escola, esclareça suas dúvidas, verifique suas possibilidades, explique a sua situação, explique a sua opinião, tá? A escola vai entender muito bem e vai procurar ali um caminho aonde ninguém se sinta ou seja prejudicado. Eu agradeço sua presença aqui para explanar sobre o assunto, esclarecer, né, alguns pontos que ficaram, né, na dúvida. Então nós conversamos com o secretário de Educação do município de Capivari, o Rafael Silveira. Obrigado, Rafael. Agradeço mais uma vez, agradeço a oportunidade, a dar voz, por deixar a educação esclarecer, mostrar também qual era as nossas intenções, né, dentro da legalidade, tá? Aproveitar também o espaço para agradecer a administração, Vitor e Bruno, os quais também me procuraram e perceberam que dentro dessa legalidade não tinha nada de censura a ser feita, nada de bloqueio, nada de proibição. Agradeço também ao setor de comunicação da Prefeitura, ao qual também estabeleceu uma parceria para que fosse esclarecido, né, a legalidade do tema dentro da educação. Tá? E, mais uma vez, parabéns aos professores, parabéns à gestão, parabéns aos educadores das escolas por colaborar, plantar sementes do respeito, da diversidade e do combate ao preconceito. Estaremos à disposição da Raízes, dos ouvintes, de qualquer cidadão que queira esclarecer, tirar dúvidas sobre essas atividades pedagógicas. Muito obrigado mais uma vez.
Esse foi o secretário de Educação da cidade de Capivari, que esclareceu sobre a palestra. E também nós conversamos com 2 vereadores da Câmara Municipal de Capivari que quiseram se manifestar sobre o assunto. E nós continuamos a falar sobre o assunto da palestra, que deu toda essa discussão que nós estamos levando ao ar. Nós procuramos os vereadores citados, o Nelson Soares, que foi em tribuna e comentou sobre a palestra e que gerou essa situação, também o Vinícius Escarso e o José Eduardo Pacheco. Eles preferiram não se manifestar, mas a Raízes FM deu a oportunidade de alguns outros vereadores comentarem sobre o assunto. E eles estão aqui em nossos estúdios, no caso do Denilton Rocha e também do Thiago Brajon. Primeiramente agradeço a presença de vocês dois e se manifestarem sobre esse assunto. Obrigado primeiramente, Denilton. Agradeço, Jean, pela oportunidade, a Raízes FM, para a gente estar discutindo um assunto tão importante para a nossa sociedade. A gente que agradece, Jean, toda a família da Raízes. Muito importante a gente debater sobre esse assunto aqui na Raízes também. Eu queria começar com você, Denilton, porque durante a última sessão camarária, você foi o responsável por ler uma carta escrita pelos professores, pela escola, a respeito de toda a situação que se gerou, né? Se puder comentar um pouquinho sobre isso e o porquê escolheram você para ler essa carta. Sim, perfeito, Jean, amigos da Raízes. Fui escolhido pelos professores para poder conversar um pouquinho com os vereadores, né, a respeito do que aconteceu, né, e também passar a legislação vigente que permitia que os professores pudessem fazer essa palestra. Então, acho que é de extrema importância, né? Eles estavam respaldados aí pela BNCC, pela LDB, pelo Plano Municipal de Educação, pela Constituição Federal. E aí ficou na minha incumbência de externar um pouquinho, né, o sentimento dos professores. Mesmo porque, posterior a falas, né, que houve no dia 21, né, se acarretou um certo prejuízo aí para os docentes, né, muito questionamento, mas posterior à fala dos colegas. E você tem uso da tribuna nessa última sessão, você comentou que foi muito cobrado de não ter se posicionado no dia da declaração do vereador. Você gostaria de explicar o motivo que você não se manifestou naquele dia e se manifestou nessa última sessão? Isso, perfeito, Jean. Na verdade, qual era a nossa preocupação no dia? A fala deixou a gente estarrecido, porém, por não ser o nosso lugar de fala, a gente ter algumas dificuldades em relação a essa questão, no que eu digo, de algumas nomenclaturas, e para não cometer erros também, a gente tomou todo o cuidado. E qual que era a ideia inicial? Procurar a escola, procurar as legislações e, mediante a tudo isso, né, poder apurar. Mesmo porque também era uma coisa que havia acontecido e eu não havia assistido a palestra. Então, acho que é de extrema importância que nós possamos averiguar todos os fatos antes de tirar qualquer conclusão. E foi isso que nós procuramos fazer, né? Nos balizar na legislação, nos balizar juntamente aos gestores da escola, aos professores que ministraram as palestras. E foi isso que nós procuramos fazer. Então, assim, por não ser o meu lugar de fala, né, que eu tomei essa decisão de não falar no primeiro dia, mas logo que averiguei todos os fatos, nós procuramos fazer de pronto. O Thiago também acabou sendo cobrado por não se manifestar, né, Thiago? Como foi essa cobrança? E eu acho que é uma cobrança justa, né? Porque você está lá também representando esses eleitores. Como foi para você? Como foi toda a situação? Não, você tem razão, Jean. A partir do momento que o vereador falou em tribuna que ele ia estar trazendo para casa o tema da palestra, esse tema que foi levado para as escolas, a gente é cobrado por toda a sociedade por não ter dado a nossa opinião, dado nosso posicionamento, né? Só que assim como o Denilton falou, como vereador, a gente tem que sempre saber os dois lados, o que aconteceu de verdade. E nessa questão eu preferi esperar, assistir a palestra, entender um pouco mais sobre o assunto para conseguir me expressar. Eu acho que a gente tem que se desconstruir a cada dia com temas aí como a questão LGBTQIA+, que são aí, assim, não é o domínio da gente como vereador,
mas até ontem na sessão eu estava acompanhando os comentários que o pessoal estava falando, e até citei, lembro de um que colocaram lá no ao vivo da nossa da nossa sessão. Por mais que não seja o nosso tema, a gente não pode deixar de falar, porque é um tema importante, e assim que a gente é eleito como vereador, a gente não representa só aquela população que votou pra gente, a gente acaba representando a nossa cidade por inteiro, né? Sim. E como vereador, a gente tem que representar todos. Então foi esse aí o posicionamento meu. Foi por isso que eu resolvi me expressar na última sessão. E no meu entendimento, em todas essas questões LGBTQIA+, a gente tem que ter o respeito. O respeito é que nos move, esse respeito dentro de casa, esse respeito na rua, esse respeito dentro das escolas, esse respeito em todos os lugares. Foi de uma forma ruim que aconteceu e que a gente está discutindo sobre o assunto nesse momento, mas sabendo enxergar o lado positivo, foi bom para a gente poder falar. A Raiz sempre teve aberta a conversas, já entrevistamos várias pessoas da comunidade LGBT, entre outras pautas. Mas talvez, se isso tivesse passado, a gente não estaria conversando sobre o assunto no momento. Qual lição disso tudo, além do que eu estou falando aqui, que vocês como vereadores vão tirar disso tudo, até em conversa, eu acho, com seus pares, né, lá? Não, com certeza. Acho que a grande lição é saber observar que tudo que acontece na questão nacional, na questão internacional, todos os protestos que a gente vê em São Paulo, que é uma cidade maior, ele existe aqui na nossa cidade também. Tudo que a gente discuta a respeito, com relação a respeito às pessoas, acontece aqui na nossa cidade. E por ser uma cidade conservadora, a gente vê poucas manifestações e tudo mais. Mas isso tende a mudar, isso tende a ser cotidiano nosso. Com as redes sociais, vem a fortalecer essa questão da pessoa ter o seu posicionamento. Que antes a pessoa tinha que... era mais difícil se expressar. Hoje na rede social dela ela consegue se expressar, ela consegue juntar uma manifestação e consegue expor o seu ponto de vista. E cabe a nós respeitar sempre. Denilton, houve uma conversa depois dessa primeira sessão? Vocês trocaram uma ideia e conversaram sobre o que foi falado, até como uma forma de orientação? Poxa, ó, pegou pesado aqui. Como é isso entre vocês lá? Então, na verdade, eu acho que é importante ressaltar, até fazendo um adendo à sua pergunta, Gia. Nós conversamos com alguns manifestantes, né? Nós elencamos aí 5 líderes que entraram na Câmara para dialogar conosco. Expuseram o seu lado também, né? A importância da discussão, né? Do LGBTQIA+. Conversamos com a Malu, com o Lorenzo Ponce, com o professor Gabriel acerca do assunto. Assim, ficou um compromisso nosso, né? De dialogar mais acerca da temática, né? Acerca da temática. Bom, posterior à sessão, nós conversamos também bastante com os vereadores, né? Para tentar chegar num consenso, né? E na real é uma lição que fica, né? É uma lição que fica, na qual, como o próprio Thiago falou, tem que imperar o respeito aí para as pessoas, né? A respeito da diversidade, abrir a pauta para discussão. Temos algumas coisas no nosso pensamento para poder auxiliar essas pessoas. Eu queria agradecer mais uma vez por vocês terem vindo, né, dado a cara para falar sobre o assunto. A gente sabe que é um assunto muito delicado e a gente tem que medir as palavras, porque a gente pode falar alguma coisa que talvez esteja errada, mas estamos aprendendo, e o que vale também é as pessoas aprenderem. Por mais que teve um erro, mas aprender com esse erro, né, e tentar melhorar daqui para frente. Lembrando que o espaço continua aberto para qualquer vereador que quiser comentar a respeito dessa situação, como a Raiz sempre esteve aberta. Obrigado então mais uma vez, Denilton. Eu agradeço pela oportunidade de poder dialogar com a Raízes acerca da temática. Agradecer o Thiago aqui. Agradecer a todos que nos acompanham aí através da Raízes FM. Agradeço a Jean e todos da Raízes pelo espaço para a gente estar aqui manifestando nossa opinião. E como vereador, sempre estarei aberto à população, a diversos assuntos para a gente conseguir debater. E é com esse debate que a gente vai fazer nossa cidade evoluir sempre, né? É bom lembrar que a prefeitura também fez algumas ações, parabenizar o secretário
por abordar esse assunto e aos professores também. Meu obrigado a todos. Conversei então com o Tiago Brajon e também o Denilton Rocha, eles que são vereadores da cidade de Capivari. Jean Bordini para Raízes FM. E nós conversamos também com uma das organizadoras da manifestação que ocorreu na última segunda-feira na Câmara Municipal de Capivari, em repúdio às falas dos vereadores. Então, Jean Bordini continua com essa reportagem. E agora nós vamos conversar com a Malu. Ela é estilista e uma das organizadoras do manifesto que aconteceu nesta segunda-feira na Câmara Municipal de Capivari. Malu, seja bem-vinda mais uma vez à Raízes FM. Já pudemos conversar um pouco, né, numa entrevista anteriormente. Fala um pouquinho sobre esse manifesto, como ele se criou, quem participou desse manifesto, enfim. Bom, foi assim. Semana passada, como todos já sabem, alguns vereadores se manifestaram contra uma palestra ocorrida na Escola Laura Gangliato. E também ocorreu outra no Augusto Castanho. Sim. Eles têm todo o direito de manifestar a favor ou contra. Eu acho isso democrático e eu acho que no país que a gente vive isso tem que ser discutido. Só que o que nos deixou, digamos, bem indignada foi a forma como eles disseram. Eles queriam não debater, mas simplesmente censurar e proibir. E assuntos como esses não podem mais, não devem mais serem censurados ou achar que não pode. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser debatido, porque nós estamos vivendo em outras épocas. Nós não estamos mais vivendo na Idade das Trevas, onde isso ou aquilo é proibido ou permitido. Tudo é permitido desde que haja respeito, diálogo e que todas as vozes possam ser ouvidas. Tanto a deles, que não concordam, quanto a nossa, que estamos há muito tempo lutando pela causa. Eu vou voltar a falar sobre esse assunto, que eu acho importante a gente debatê-lo, mas sobre a manifestação, quem participou, quantas pessoas em média você acredita então, quando eu recebi o vídeo, eu entrei em contato primeiramente com a Tati Orlandin. Sim. E logo depois entramos em contato com a Vivian Ui, que comanda um grupo de teatro, o Grupo de Teatro Ui, aqui de Capivari, Sim. onde a maior parte dos integrantes são do grupo LGBTQIA+. E começamos a nos movimentar para fazer um grupo, alguma coisa, para que pelo menos os vereadores se retratassem nas falas que disseram. E aí começou. Em menos de 4 dias, movimentamos um grupo bem grande. Entrou nesse grupo não só LGBTQI+, mas vários integrantes da sociedade, como os educadores, que foram altamente ofendidos, psicólogos, advogados, deputados do Estado de São Paulo, outros políticos que também apoiaram nossa causa, que não concordam com eles. Sim. E começamos a ver o que poderíamos ou não fazer. Primeiro fizemos um manifesto por escrito que colocamos em rede social para pedir assinatura de pessoas para que pudesse ser entregue aos vereadores lá da Câmara. Depois pensamos em fazer uma manifestação pacífica na frente da Câmara Municipal e até tentamos voz na tribuna, mas por causa do que estamos vivendo pela pandemia, Sim. e respeitando todos os protocolos, e mesmo assim porque a Câmara Municipal possui leis, não nos foi ainda aberta essa oportunidade, mas nós já estamos conversando, tanto é que eu agradeço aqui ao presidente da Câmara e os demais vereadores que nos apoiaram, e eles vão sim, em um momento certo, levando em conta todos os trâmites legais do estatuto, do que eles possuem lá, nós vamos sim voltar e nos manifestar
aí na tribuna. Era isso que deveria ter sido no começo. Antes de falar qualquer coisa, chamar os responsáveis para conversar, tentar entender o conteúdo até da palestra, porque foi entendido que era uma coisa e era outra. Porque pelo que foi falado, e até o secretário de Educação falou para a gente também, que o conteúdo que também foi revisto pela Secretaria de Educação falava de respeito. E se tivesse sido feito isso antes, talvez a gente não estaria debatendo esse assunto, embora seja importante a gente levá-lo ao ar. Né, Malu? Tanto é que o vídeo está mesmo, já foi para as redes sociais e tudo. Eu, inclusive, repliquei na minha página a fala dos vereadores. Eles dizem claramente: eu não vi a palestra. Sim. Eu não assisti à palestra. Como que você vai opinar por alguma coisa que você nem sabe o conteúdo? Por aí já está um grande erro. E depois ainda vieram falar que iam interpelar a Secretaria Municipal de Saúde, ao prefeito, iam recorrer para que proibissem tais atos dentro das escolas. Isso também é outra coisa que eles infringiram na lei. Porque tanto a lei federal quanto estadual, ele nos garante. O Ministério da Educação, a Secretaria da Educação, já tem promulgado todas essas leis que garantem que esses assuntos sejam abordados dentro da escola. E se esse assunto não for abordado dentro da escola, vai ser abordado aonde? Se é na escola que nós formamos os cidadãos do futuro. Eles têm que saber. Nós vivemos em outra época. Isso aqui não é uma ditadura, isso aqui é uma democracia. E com certeza isso vai continuar. Porque só um país democrático e que respeita todos os seus cidadãos como iguais é que pode dar certo. E educação é a base de tudo. Você já havia presenciado algo semelhante ou parecido com o que está acontecendo atualmente aqui na cidade? Já. Já sim, já fazem mais de 15 anos que eu milito na causa. Tanto é que há 10 anos atrás, eu e Simone Gangliari... Sim, grande Simone do cinema, do museu, né? Do museu, isso. A Simone, nós tentamos, há 10 anos atrás, montar uma ONG voltado ao movimento LGBTQIA+. E, na época, eram tão e somente eu, ela e mais meia dúzia de travestis da cidade. Sim. Na época, era o senhor prefeito, o Campassi, sim, e o presidente da Câmara era o Rodrigo Proença. Eles foram solícitos, nos atenderam, só que o mesmo vereador que nos atacou desta vez também nos atacou da outra. Então, quer dizer, esse senhor já é uma pessoa que é de difícil diálogo, como ele mesmo disse ontem na tribuna. Ele tem as convicções dele, sim, o qual eu respeito, e até aproveito o momento para agradecer, porque se não fosse ele, se não fosse a fala dele, hoje eu não estaria aqui. Ontem nós não estaríamos lá reivindicando por direitos nossos já adquiridos. Então, assim, eu sou grata ao senhor vereador, porque foi ele que começou tudo isso. Ele próprio deu um tiro no pé. Ele achou que poderia falar o que quisesse e que ninguém ia levantar a voz para mostrar um outro lado da história. Só que nós nos mobilizamos. E a mobilização que nós fizemos ontem foi só uma semente. E essa semente está germinando. E nós não vamos parar. E agora nós vamos sim. Nós vamos tentar montar a ONG tão sonhada, sim, dos direitos LGBT em Capivari. Nós estamos criando um grupo bem forte, um movimento forte, para que tudo isso que foi debatido até agora seja respeitado e seja levado a todas as pessoas. O professor Gabriel, que foi o mais... Que foi o autor da palestra. É, né? Que foi o autor da palestra, o que foi o mais, digamos assim, atacado. Parabéns, professor Gabriel, pela coragem, porque a gente sabe muito bem que nesse país a educação não é, digamos assim, levada a sério. Os professores são mal remunerados, a gente sabe muito bem.
Os professores não são bem assistidos. Muitos professores lutam sozinhos dentro de uma sala de aula. Às vezes nem o conhecimento dos diretores e coordenadores de educação eles têm apoio, porque cada um pensa de uma forma, e é muito difícil trabalhar num país assim, onde cada um quer levar para o seu lado e não se juntam, não se unem para todos entrarem num entendimento comum. O conhecimento é a única chave que abre as portas da ignorância. Continuar na ignorância, nos dias atuais que vivemos, é pedir para afundar esse país. Você deve ter sofrido muito preconceito, né? Eu acho que deve continuar sofrendo. Algum te marcou? Olha, assim, eu nasci travesti. Então, não vem com essa história, quando você virou, eu não virei, eu nasci travesti. Eu me tornei essa mulher que eu sou hoje, porque eu também sou uma mulher trans. Mas essa mulher que já estava dentro de mim, que nasceu comigo, ela foi se construindo ao longo do tempo. Hoje eu tenho quase 50 anos. E foi sim. E na época que eu era criança, há 30, 40 anos atrás, o preconceito era muito maior. Se hoje tem, imagine isso, há 40, 45 anos atrás, quando eu comecei a minha vida escolar. Eu era humilhada, era xingada, e se fosse reclamar para algum diretor, para algum professor, a única coisa que eles vinham e me diziam, falava, vire homem. Mas como que eu ia virar homem se eu não me sentia um homem? Nunca me senti um homem. Não é porque eu tenho uma genital no meio das pernas que me identificam com o sexo masculino que eu tenho que aceitar. Mesmo porque eu não ando com os meus genitais de fora mostrando para todo mundo. O que eu tenho, sim, e sempre lutei para me aceitar, é o que eu sinto aqui dentro de mim. E o que sentia dentro de mim, eu externei para fora. Só que quando você coloca tudo isso e dá a cara a tapa, aí você pode ter certeza que você vai levar tapa na cara, mas você tem que aguentar firme. Eu ficava a aula inteira, o período inteiro de aula, sem ir no banheiro, segurando. Porque eu sabia que se eu fosse no banheiro masculino, eu poderia encontrar 3, 4 meninos lá e poderiam até fazer alguma coisa para mim. Sim. Então, quer dizer, é muito forte o preconceito que a gente sofre. Eu sempre trabalhei minha vida inteira, eu sou estilista de formação. Sempre trabalhei. Só que chegou um momento da minha vida que, mesmo no trabalho e trabalhando para os outros, meus patrões vinham e falavam, ó, o que você quiser fazer depois que você sair daqui, tudo bem, a gente não pode controlar isso. Mas aqui dentro você tem uma postura masculina. Mas como eu ia ter uma postura masculina? Eu nunca fui. Sim. Minha postura sempre foi feminina. Meu lado sempre foi feminino. E aí o que acontecia? Com pressão, eu era mandado embora. E isso foi até um certo momento que eu não aguentei mais. E qual a única saída que eu fui ter? Me prostituir. Passei um bom tempo da minha vida me prostituindo nas ruas. Aqui em Capivari mesmo? Não. Aí foram em cidades de fora. Sim. Mas foram em várias. E fui. E hoje, vendo toda essa minha história, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Porque foi quando eu caí na rua, fiquei ali na esquina, à mercê, vulnerável a tudo e a todos, que eu realmente senti o que era o preconceito da sociedade. Até mesmo com próprios homens que me procuravam. Então, assim, isso aqui não é uma brincadeira, gente. É um povo que sofre. O Brasil é o país no mundo que mais matam travestis e transexuais. São centenas de vidas que são mortas assim, no meio da rua, na calçada. E até hoje, se você chama a polícia chega e ainda olha, ai, agora eu vou usar uma palavra bem chula, me desculpem a todos se eu desagradar, mas é a forma como eles dizem. É viado, não dá nada, esquece. Ninguém vai atrás para saber quem matou. E mesmo que vá, a maioria das autoridades não dá confiança.
E aí as pessoas vêm, não, porque eu sou um trabalhador, porque eu sou um pai de família, porque... E isso te dá o direito de tirar a vida de uma outra pessoa, porque você não aceita o que ela está fazendo da própria vida dela? Isso não dá o direito para ninguém. Tirar a vida de um ser humano não é direito de ninguém. Ainda mais por um motivo tão fútil, porque você não aceita o que ela é. Isso é inadmissível, isso é repugnante, é sórdido. Então é por isso que a gente luta. Quantas e quantas e quantas travestis eu consegui estudar, às duras penas, porque eu enfrentava. Mas muitas não conseguiram. A maioria não passa do ensino básico. Sim. Porque larga a escola e já vai para a rua se prostituir, que é o único caminho que elas têm. A maioria até hoje ainda é jogada para fora de casa, porque os pais não aceitam. Vão se prostituir na rua, caem na mão de cafetões, de cafetinas, e praticamente tudo que ganha entrega para eles. É triste isso. Eu vivi isso na pele, eu sei o que é. Eu já vi amigas minhas morrendo na esquina com 10, 12 caras e morrer sendo espancada. E se você chamar a polícia ainda passa e não faz nada. Deixa lá. Mate é -1. Como -1? É uma vida que está ali, gente. Não é qualquer um. É doloroso isso, você ver isso. E eu vi muitas e muitas. Hoje eu tenho 50 anos, mas a maioria das amigas minhas que eu conheci, nessa época, não passaram dos 30. E até quando isso? Até quando a gente vai ficar calada? Nossa luta tem 52 anos. Esse ano, ontem, comemorou 52 anos. A luta aqui no Brasil pelos nossos direitos, ontem, completou 40 anos. Então é uma história, são 52 anos de luta. Não aconteceu de ontem para hoje. Aqui em Capivari pode ter começado semana passada, mas no mundo está há 52 anos. No Brasil há 40. E nós estamos sim se organizando. Nós estamos pedindo voz, porque nós temos esse direito. Nós não somos marginais. Nós não estamos à parte da sociedade. Nós não vamos mais ficar em guetos para, na hora que essas pessoas que se acham superiores ou melhores a nós, e na hora que eles decidem que eles têm que realizar os tais desejos escondidos e ir lá na esquina nos procurar, isso aí chega, acabou. Nós temos o direito de estudar, nós temos o direito de trabalhar e sermos respeitados. Não importa se eu estou vestindo rosa ou azul, não importa se eu estou de saia ou de calça. O importante é o que eu sou. E me respeitem. Só isso. Mesmo porque, se vocês me respeitarem, eu vou entregar o respeito também. Sim. O respeito é a base de tudo. As pessoas têm que se atentar a isso. Isso é em qualquer relação. Sim. É por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está lutando. Por isso que nós fizemos uma manifestação ontem. É por isso que nós estamos organizando um grupo. É por isso que nós vamos montar uma ONG LGBT aqui em Capivari. É por isso que nós vamos lutar para, depois que tudo isso passar, essa pandemia e tudo que nós estamos passando, nós vamos sim fazer uma parada gay nessa cidade. Esse é um sonho antigo, Sim. meu e de Simone. Simone já tinha falado isso numa entrevista que ela deu para mim no Deu a Louca. No programa a gente trouxe ela uma vez, ela falou que tinha esse desejo, mas que encontrava muita dificuldade. Nossa, nós encontramos dificuldades assim, foi triste. A Simone mesmo, entendeu? Na época, eu me lembro, há 10 anos atrás. A gente sabe que essa cidade é altamente preconceituosa, racista, ainda é terra de coronéis, que acham que podem fazer o que querem aqui. Eu fui ameaçada e pessoas me alertaram. E chegou um ponto que eu falei, Simone, melhor a gente dar uma abaixada, uma parada, porque o negócio vai pesar contra nós. E na época nós estávamos sozinhas.
não tinha todo esse amparato, esse apoio que dessa vez nós estamos tendo. E nós demos uma parada, mas mesmo assim, nem eu, nem ela, nós deixamos, nós nos calamos. Todo momento que tem essa pauta, que tem esse tipo de coisa, a gente vai lá e se levanta. Perfeito. Eu queria agradecer por você abrir o coração, falar um pouquinho sobre a sua vida. É um espaço curto, né, para falar muita coisa, mas assim, a Raiz está de portas abertas, como sempre teve. A gente já entrevistou você numa outra oportunidade, né? Foi para falar de um outro assunto, mas tocamos um pouco, né? Enfim, eu acho que nunca é demais falar, porque quanto mais fala, né, mais as pessoas vão tomando consciência da importância do respeito, né? Que, como você falou, que é o princípio de tudo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço primeiramente vocês por essa oportunidade de estar aqui hoje, levando um pouco mais de conhecimento às pessoas que são leigas, até mesmo no nosso meio, tem certos assuntos que é difícil de tratar, eu imagino, quando a gente abre esse assunto para uma sociedade. Sim. Mas eu acho que é isso, conhecimento vai fazer a mudança. E as pessoas têm que estar de cabeça aberta para essa evolução. É evoluir. Nós estamos nesse mundo para aprender. Nós estamos nesse mundo para evoluir. Eu só vou construir um mundo melhor para as futuras gerações a partir do que eu vivi e a partir do que eu possa levar para as pessoas, pela minha voz, pela minha imagem, seja lá o quê, que pode fazer a mudança, que a mudança tem que ocorrer. E agradecer também a todos os que estavam na manifestação, ao grupo que estamos formando, a todas as pessoas da sociedade, a opinião pública que tem se manifestado a favor de nós, às autoridades e aos políticos que estão também ao nosso lado, querendo por essa mudança, desejando essa mudança, a Câmara Municipal que ontem nos abriu as portas, nos recebeu, o DU que fez uma reunião com a gente antes da manifestação, aos outros vereadores que já no começo da manifestação nos chamaram lá dentro para uma conversa franca e aberta, um debate democrático, e a todos que podem e devem e se sentirem que podem vir do nosso lado dando uma ajuda, e aí não precisa ser gay, não precisa ser homossexual, não precisa ser nada. Basta apenas ser humano e se juntar à nossa causa, que será muito bem recebidos a todos. Muito obrigada. Esta então foi a Malu, ela que é estilista e uma das organizadoras da manifestação que aconteceu em frente à Câmara Municipal de Capivari. Jean Bordini para Raízes FM. Obrigado, Jean Bordini, pela reportagem, pela matéria. Lembrando que o espaço da Raízes FM ainda está aberto para os 3 vereadores que falaram em tribuna. Se eles quiserem se pronunciar, o espaço aqui na Raízes FM está aberto, né, Marquinhos? Exatamente. A gente quer também agradecer todos os comentários nas redes sociais. E eu gostaria de tocar em 2 pontos aí. Eu acredito que é uma opinião minha própria, tá? Primeiro, quando se for, né, comentar algo, sobre algo, conhecimento de causa. Saber o que você vai falar a respeito. E segundo, deu pra gente notar aí, todo mundo já falou até o que tinha que ser falado. Respeito recíproco, né, gente? Eu acho que é aí. Da mesma forma que eu me considero hétero e eu exijo respeito, eu acho que a gente tem que respeitar também as pessoas que fazem parte do grupo LGBTQIA+. Então, se houver esse respeito recíproco, eu acredito que dá para viver, né, numa sociedade tranquila.